Olá, turma. Nossa aula de hoje vai ser a farmacologia do sistema digestório. Lembrando a vocês que essa aula foi preparada especialmente para este curso, para essa modalidade. Então, eu peço que vocês não repassem ou divulguem em outras vias. Bom, nós vamos falar então das doenças do trato gastrointestinal. Nós vamos estar nos referindo aos fármacos que são utilizados no controle e no tratamento das doenças acidopépticas, que são os antiácidos, os antagonistas de histamina, os inibidores da bomba de prótons e vários agentes que são protetores de mucosa. Nós também vamos falar das doenças do trato gastrointestinal que estão relacionadas a uma alteração na motilidade do trato gastrointestinal. Então, nós vamos falar daqueles que vão estimular a motilidade, então podem estar sendo utilizados em constipação e prisão de ventre, por exemplo. Entre eles, os colinamiméticos, os antagonistas de receptores dopamínicos. E nós vamos falar para aqueles que também estimulam a motilidade, que são os laxantes. Por outro lado, também vamos falar das doenças que envolvem aumento da motilidade. Então, nós vamos estar falando dos fármacos antidiarreicos. Nós vamos passar rapidamente pela síndrome do intestino irritável e vamos falar também dos agentes que são utilizados no caso de vômito, que são os antieméticos. Então, nós vamos começar por os fármacos utilizados nas doenças acidopépticas. Bom, então, uma rápida revisão, né, da fisiologia. No estômago, a produção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele vai ser importante no controle do desenvolvimento dos micro-organismos e também na digestão, porque é no ambiente ácido que ocorre a clivagem do pepsinogênio na sua forma ativa, que são as pepsinas, que vão então poder digerir as proteínas. Essa secreção de ácido clorídrico, ela é estimulada pela presença de gastrina, de histamina, e o próprio tecido estomacal e depois também o duodenal vai ser protegido à ação desse ácido pela produção de muco e bicarbonato. Então, nessa figura a gente tem, né, um esquema, né, ilustrando o lúmen do estômago e as glândulas gástricas, né, que são essas verdadeiras criptas estomacais, constituídas de uma parede celular com diferentes células, então células diferenciadas que vão estar produzindo compostos diferentes. São as células parietais, que são as responsáveis pela produção de ácido clorídrico. E as próprias células estomacais, como a célula G, produzindo gastrina, e as células semelhantes às enterocromafins, produzindo histamina, que vão regular também, estimular, nesse caso, a secreção de ácido gástrico, de ácido clorídrico. Como é que se dá, né? Quais são os mecanismos, né, envolvidos na secreção de ácido clorídrico pelo estômago? Então, aqui a gente tem uma célula gástrica, isso aqui é a luz glandular, ou seja, aqui está o contato com o bolo alimentar, né? Então, a parede da mucosa é essa daqui. E aqui a membrana basolateral, né? Muito bem, o próprio metabolismo dessas células vai gerar gás carbônico e água, que vai reagir produzindo ácido carbono. Esse ácido carbônico vai se dissociar em H+, e bicarbonato. O bicarbonato, ele é absorvido por um mecanismo de cotransporte, no sentido de antiporte com cloreto. Então, para cada bicarbonato que é lançado no líquido intersticial, um cloreto entra na célula. Muito bem. Essa membrana apical, né, ela possui uma bomba de prótons que vai pegar esse H+, vai secretar, trocando por um próton potássio, né, por um potássio, com gasto de energia, uma bomba de prótons dependentes de ATP. Então, com isso, o H+, já é lançado na luz estomacal. Aquele cloreto, né, que foi trocado por bicarbonato,
ele é secretado por meio de canais iônicos, né? Que tem uma condutância elevada ao cloreto, né? Então, quando aumenta, né, a concentração de cloreto aqui e a membrana, ela se despolariza, ela é estimulada, cloreto é lançado na luz tubular. Então, a gente tem H+, e cloreto vai formar o ácido clorídrico. Então, para que esse mecanismo aconteça, a gente tem esse cotransportador, bicarbonato cloreto, canais de cloreto e também canais e bombas de prótons. Bom, quem estimula essas células parietais a liberar ácido clorídrico, nós já vimos, gastrina, histamina e também acetilcolina, né, que é produzido, inclusive é um mediador importante, né, daquela rede nervosa entérica, né, que por meio da sua interação com os receptores muscarínicos vai estimular tanto a motilidade quanto as secreções de maneira geral, inclusive de ácido clorídrico. Bom, feita essa rápida revisão, né, de como se dá a produção de ácido clorídrico, vamos voltar para as doenças acidopépticas, né, e como elas são tratadas. Nós vamos começar com os antagonistas de receptores de histamina, que no caso das células parietais, o receptor de histamina presente é do tipo H2. Então, a histamina, né, ela é secretada de maneira paráquina, vai agir nas células parietais em receptor H2, estimulando a liberação de ácido clorídrico. Esses antagonistas, eles passaram a ser usados desde a década de 70, 1970, e estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo. No uso das doenças acidopépticas, o seu uso tem diminuído. Por quê? Porque a partir da descoberta, né, da Helicobacter pylori e da sua relação com as doenças acidopépticas e as gastrites, esofagites e também nas úlceras pépticas, o tratamento mudou, né? E a gente vai falar já já de como se dá quando é detectada a presença de Helicobacter pylori. Bom, quem são os antagonistas dos receptores de histamina? Ranitidina, cimetidina, famotidina e nizatidina. Os mais conhecidos são esses dois primeiros, ranitidina e cimetidina. E aqui a gente tem as apresentações, as caixinhas de cimetidina e aqui de ranitidina. Aqui estão as fórmulas, né, as estruturas desses antagonistas de histamina. E como é que eles vão funcionar? Produzindo uma inibição competitiva dos receptores H2, das células parietais, suprimindo a secreção ácida de uma maneira dose-dependente. Quanto mais a gente tiver do fármaco, maior a concentração do fármaco, maior vai ser a inibição. E esses antagonistas de receptores de histamina H2, eles inibem a secreção noturna de ácido mais acentuadamente. Então, seu efeito é mais eficaz, né, eficiência, quando administrado noturnamente ou com uma quantidade menor de alimento no estômago. E aqui a gente tem um gráfico mostrando, né, a eficiência, né, dessas inibidores de receptores de histamina, no caso a ranitidina, na inibição da secreção de ácido. Então, nesse eixo aqui a gente tem a taxa de secreção de ácido, aqui o tempo, e aqui a atividade da enzima pepsina, tá? Que também está sendo medida. Lembra que o ácido clorídrico, ele é importante para a quebra do pepsinogênio e transformação em pepsina, né? Então, se a gente tem menos ácido clorídrico, vai ter uma atividade de pepsina menor. Opa, é o que está mostrando esse gráfico. E aqui em cima estão sendo indicados os momentos, né, em que que foi administrado doses crescentes e cumulativas de ranitidina. Então, logo na primeira, né, a partir da primeira injeção de ranitidina, de administração de ranitidina, a gente já tem uma queda acentuada na concentração de ácido, né, na secreção de ácido, que é esse círculo fechado, ao mesmo tempo que na atividade de pepsina também, né. Quando a administração é suspendida, né,
a concentração de ácido volta a se recuperar, né? E a atividade da pepsina também. E aqui é só um controle com a administração de solução salina, né? Mostrando que não tem efeito. Bom, vocês viram, né? Quando eu fiz a revisão da secreção de ácido clorídrico, né? Que para ser secretado o H+, é fundamental aquela bomba de prótons, né? Que faz a troca de H+ por potássio. Então, uma maneira também de controlar e tratar as doenças ácido-pépticas é fazendo o uso de inibidores da bomba de prótons. Eles passaram a ser usados no final da década de 80, estão também entre os medicamentos mais vendidos no mundo. Aqueles, né, inibidores dos receptores de histamina são entre os mais prescritos, né? Esses daqui são entre os mais vendidos. Porque eles são muito eficazes e são bastante seguros, né? A gente tem 5 inibidores dessa família, dos inibidores da bomba de prótons, que são omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol e esomeprazol. Eles são formulados numa cápsula que tem um revestimento resistente ao ácido, né? Então, para poder, então, chegar, né, nas criptas, né, até as células parietais. Normalmente, quando o paciente ele se encontra hospitalizado, ele é misturado com suco de maçã e administrado em sondas de alimentação entérica, né, e devem ser administrados preferencialmente com estômago vazio. Quais são as características, então, desses inibidores de bomba de prótons? Eles são ativos próximo ao local de ação, eles têm uma duração longa na sua ação, a meia-vida sérica é curta, então eles têm uma ação que é local, né? E quando eles entram para a circulação, eles têm uma meia-vida bastante curta, por isso que eles são muito eficazes e seguros. Inibem a secreção no jejum noturno e a estimulada por alimentos em cerca de 90% a 98%, né? E eles são os fármacos ideais para o controle da acidez estomacal. Muito bem. Então, a gente viu os inibidores de histamina, né, de receptores de histamina H2, e vimos os inibidores da bomba de prótons. Agora a gente ainda está em doenças acidopépticas, agora a gente vai para outra categoria, que são os antiácidos. Eles são utilizados há séculos, são bem eficazes e baixo custo. Entre esses tratamentos todos, né, que a gente está falando, esses são os que têm um custo mais baixo, né? O que são os antiácidos? Eles são constituídos de bases fracas, que vão reagir com ácido clorídrico e vão formar um sal e água. Eles não devem ser ingeridos com outros medicamentos, né, porque eles podem interferir na ação dos outros medicamentos, né? E os principais antiácidos que são utilizados são bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Então, por exemplo, aqui a gente tem hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, né, muito conhecido, né? E aqui a gente tem o carbonato de sódio junto com o bicarbonato de sódio, formando o sal de frutaeno. Então, pode ser uma dessas bases, né, ou combinação dessas bases para a formulação de antiácido. Bom, onde é que são usados esses fármacos? No controle de doenças acidopépticas, né? Uma delas é refluxo gastroesofágico. A gente tem que lembrar, né, que a gente tem um esfíncter, né, que é o esfíncter esofágico inferior, que impede, né, que o conteúdo estomacal volte em direção ao esôfago. No entanto, é possível, né, que em algumas situações esse esfíncter permita, né, que parte do conteúdo estomacal volte ao esôfago, podendo trazer esse conteúdo ácido para o esôfago, né, e causando uma resposta inflamatória, que seria uma esofagite. Além disso, né, outras doenças acidopépticas são as úlceras, né? Hoje a gente sabe que a maior parte das úlceras elas são causadas pela presença de Helicobacter pylori, né? A Helicobacter pylori, né, ela foi descrita na década de 80 e desde então foi relacionada com
90% dos casos de úlceras estomacais e duodenais. E quando é detectada, então, a presença de Helicobacter pylori, né, o tratamento dessas úlceras, né, se dá por utilização de antibióticos, normalmente, né, claritromicina e amoxicilina, e um inibidor da bomba de prótons, para diminuir a quantidade de ácido até que o controle, né, da população de bactérias seja realizado. Bom, aqui é só para a gente relembrar, né? Helicobacter pylori está aqui, né? É uma bactéria espiralada. Ela produz uma série de proteases, né? Que vão digerindo o muco, né? As mucinas. E aí, com isso, elas conseguem permear, né? Essa região, que é uma região de proteção na parede mucosa. E também vão digerindo as proteínas de membrana, das membranas das células estomacais, né, causando aqui uma lesão. Isso vai produzir uma resposta inflamatória, inclusive com a migração, né, de células da resposta inflamatória, aumento da irrigação, né, e da vascularização sanguínea, com edema, né, e dependendo do grau de invasão, né, da bactéria, a gente pode inclusive lesar, né, vasos sanguíneos, causando uma úlcera, né, provocando uma úlcera hemorrágica. Então, é fundamental estar tratando, né, e fazendo, obviamente, o tratamento adequado para a Helicobacter e, com isso, reduzir o crescimento dessas bactérias. Bom, com isso a gente fecha as doenças ácido-pépticas e vamos para aqueles fármacos que vão modular a motilidade gastrointestinal. Eu vou começar com aqueles que estimulam a motilidade gastrointestinal. Então, eles vão interferir com a função motora do intestino e vão interferir, né, com o sistema nervoso entérico. Então, nós vamos lembrar, né, que a parede do trato gastrointestinal, ela tem uma mucosa, uma submucosa e uma camada muscular, né? Entre a submucosa e a camada muscular, a gente tem dois plexos, né, que vão compor o sistema nervoso entérico, que é o plexo submucoso, que é aquele que vai controlar a produção das secreções, né, glandulares e das células secretoras, e o plexo mientérico é aquele que controla a motilidade, e ambos estão integrados, né? Inclusive são modulados pelo sistema nervoso autônomo. Então, lembrando, né, que todo o sistema nervoso autônomo parasimpático, né, mediado pela acetilcolina, ele é um estimulador da motilidade e também das secreções, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fármacos que interferem na estimulação colinérgica, começando com esse grupo, né, da metoclopramida, que é o Plasil, a domperidona e a cisaprida. Eles vão aumentar a amplitude desse peristaltismo esofágico, forçando, então, o encaminhamento do alimento em direção ao estômago, elevam a pressão do esfíncter esofágico interno, né, inferior, de maneira que acelera, né, o encaminhamento para o estômago e também acelera o esvaziamento do estômago. E é por isso que eles são muito utilizados, inclusive, para enjoos e vômito, né? Que então, aumentando essa motilidade, né, no sentido esôfago-duodeno. São amplamente utilizados no tratamento com pacientes com esvaziamento gástrico tardio, que são aqueles que estão muito tempo no leito hospitalar, sentados, deitados, né? Então, a própria posição dificulta o esvaziamento estomacal, né, gástrico. Então, nesse caso, eles também são, Plasil também ou, né, a domperidona e cisaprida são utilizados. Bom, o outro grupo de fármacos que é usado também para estimular a motilidade é o grupo dos laxantes. E aí a gente tem várias categorias de laxantes. A gente tem laxantes que são aqueles formadores de massa. Quanto maior a massa fecal, né, maior vai ser o estímulo
para a parede do cólon, estimulando as contrações peristálticas e de movimentação de massa no cólon. E isso vai induzir, né, a defecação. Então, a gente está falando dos produtos naturais com fibras, né, que, por exemplo, as ameixas, né, toda a matéria, né, muito rica em vegetal, né, com celulose, que não vai ser digerido, vai permanecer na massa fecal, vai ajudar a formar um gel emoliente volumoso, né, que vai favorecer a produção de matéria fecal e também da motilidade, favorecendo a defecação, né. Agentes surfactantes, né, que vão ser aqueles que vão amolecer a matéria fecal, né, como, por exemplo, o Ducolax, que é o Ducosato, e supositórios de glicerina, que são muito utilizados em crianças, né? Eles vão amolecer a matéria fecal, com isso favorecer também a evacuação, né? Vão funcionar como laxantes. A gente tem também os laxantes osmóticos, né? Como o nome sugere, ele vai aumentar a quantidade de água na matéria fecal, liquefazendo as fezes, e aí com isso favorecendo também a evacuação, né? Leite de magnésio, por exemplo, é um laxante potente, tá? E a gente tem os laxantes estimulantes, que são aqueles que vão agir diretamente no sistema nervoso entérico, né? Aumentando também a secreção de água pelo cólon, né? Então é uma ação neural que vai aumentar a motilidade e também a produção, né, a secreção de água, favorecendo a evacuação. Ok. Então, passamos pelos aqueles que estimulam a motilidade. Agora a gente vai para aqueles que diminuem a motilidade, que são os antidiarreicos. São utilizados em diarreia aguda, leve e moderada. A gente tem várias famílias também de antidiarreicos. De novo, aqui é muito importante a gente saber qual é a origem, né, da diarreia, desse distúrbio. Se ela for causada por micro-organismos, é muito importante, né, principalmente se for bacteriano, é muito importante tratar, né, fazer o controle, né, dessa população de bactérias, né, que estão causando essa diarreia, para poder realmente fazer um tratamento eficaz, né? Bom, a gente tem, então, como eu disse, vários antidiarreicos, né? E aqui eu vou trazer alguns. Entre eles, a gente vai ter os agonistas opioides, como a loperamida, que é o Imosec, o difenoxilato, que é o Lomotil, né? Ambos vão inibir o sistema nervoso entérico, aumentando também a absorção da água fecal. Então, vai deixar as fezes mais secas, né? E com isso vão diminuir, né, a motilidade intestinal e com isso reduz a perda, né, diarreica. Outros antidiarreicos são caulina e a pectina, né? Eles vão funcionar como uma matéria sólida que vai roubar água da matéria fecal, né? Tornando ela, então, mais sólida, impedindo, então, essa grande perda hídrica, né? Pelas fezes, né? E a diarreia em si. Eu imagino que alguns desses medicamentos, né, boa parte de vocês já utilizou, né? Plasil, Imosec, um antiácido, né? Enfim, são conhecidos, né? Em casa, com certeza, nós temos pelo menos um desses que eu já mencionei, né? Eles são realmente bastante utilizados. Vamos falar do vômito, né? Já falei um pouquinho, né? Plasil é um medicamento usado para vômito, né? O que é o vômito? É quando a gente tem expulsão, né, do conteúdo gástrico e às vezes duodenal pela boca. Ele é precedido por um reflexo, né, que envolve náusea, sudorese, vertigem, palidez e ânsia de vômito, por meio da ação, né, no centro do vômito, que fica no tronco cerebral, na região bulbar, né, que recebe, né, várias aferências, né. Então a gente tem vários receptores tanto no trato gastrointestinal, e eu vou mostrar alguns outros, né,
que chegam no centro do vômito que podem estimular esse mecanismo reflexo que é o vômito. Então, essa figurinha, ela mostra, né, como se dá esse controle, né, mediado pelo centro do vômito. Então, aqui está o centro do vômito. Ele recebe aferências vindas de mecanorreceptores e quimiorreceptores no estômago e duodeno, que vai detectar a presença de substâncias tóxicas impalatáveis e também de tamanhos, né, grandes, né, ou pontiagudos, que vão estimular essa mucosa, né? Essa aferência, então, chega ao centro do vômito, que vai, então, estimular, né, e induzir a resposta reflexa do vômito. Além dessas aferências, existem as aferências que chegam ao centro do vômito por receptores táteis na garganta, lá no fundo da garganta. É por isso que a gente consegue estimular o vômito quando enfia, né, os dedos no fundo da garganta, estimulando esses receptores, né? Além disso, a gente tem aferências provenientes do labirinto, né, que é esse órgão de equilíbrio, né, dentro do ouvido interno, que, então, para algumas pessoas é muito sensível, né, então, todo mundo conhece, né, alguém que, quando vai para a roda gigante, vai para um chapéu mexicano, vai para uma montanha-russa, ou às vezes viaja de navio, né, que sente, né, ânsia do vômito e vomita, né? Então, por conta dessas aferências aqui dos receptores labirínticos. E tem uma área da ânsia do vômito, né, que, né, estimula o centro do vômito e vice-versa, né? Além disso, existem aferências que vêm de centros superiores, entre eles aqueles que passam pela zona de ativação química, né? Então, por exemplo, ânsia de vômito e vômito, eles podem ser estimulados com odores fortes no ambiente, por exemplo, né? Um perfume muito adocicado, um odor mais fétido, né? Que, então, leva a essa resposta. Essas vias todas aqui, essas aferências ou eferências relacionadas ao centro do vômito, envolvem receptores de 4 tipos: muscarínicos, histamínicos, dopaminérgicos e opioides. Ou seja, o vômito ele pode ser controlado por meio da ação, né, ou de agonistas ou antagonistas a esses receptores, dependendo do tipo de receptor. Então, por exemplo, a via serotoninérgica, né, 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Antagonistas dos receptores de serotonina, que vão estar localizados, né, no centro de vômito do bulbo e os periféricos, podem inibir o vômito, né? Então, quem são? Ondacentron, granicentron e dolacetron. Eles são muito utilizados, né, nos tratamentos, né, na verdade, para trazer um pouco mais de conforto para os pacientes que estão se submetendo à quimioterapia e no pós-operatório. O Plasil, a gente já falou, né, ele bloqueia receptores dopaminérgicos e é antihistamínico também, a metoclopramida. O Dramin, né, o Dramin também é um fármaco muito utilizado, né, para viagens, né, até viagem de carro, né, de navio, de avião, enfim. Que é o dimenidrinato, que é anticolinérgico e antihistamínico, e o dronabinol, né, que é um composto originalmente presente na maconha, né, que é um composto ativo da maconha, e que além de estimular o apetite, ele é antiemético, tá? Ele inibe o vômito via sistema nervoso central, que são os canabinoides. Então aqui a gente tem vários, né, fármacos antieméticos. Ok, agora passando para uma outra categoria, digamos assim, né, de distúrbios no trato gastrointestinal. A gente não pode falar que é uma doença, né, que é a síndrome do intestino irritável. Muito bem. O que é essa síndrome do intestino irritável, né? É um distúrbio que é recidivante, ou seja, ele volta, né? Uma vez que o indivíduo passa a ter essa síndrome,
ele vai ter essa síndrome com frequência, é crônica, né? Idiopático, a gente não sabe a origem, e ele é caracterizado por quê? Um desconforto abdominal, dores, cólicas, né? O abdômen incha, né? Uma distensão, em associação com alterações dos hábitos intestinais, ou seja, associado a alguma alteração na motilidade intestinal, que pode ser para mais, no caso de diarreia, para menos, no prisão de ventre, ou até ambas, se revezando, né? É um conjunto de manifestações gastrointestinais que são crônicas, são recorrentes, não estão associadas a qualquer alteração bioquímica ou estrutural que já tenha sido mostrado, por isso que a gente não sabe ainda a origem dessa síndrome, né? E o número de pessoas que vêm sendo afetadas por essa síndrome, ela alcança já 10 a 20% da população, em países europeus, nos Estados Unidos, tem aumentado muito também, né? O número de casos, né, que estão relacionados, né, a essa síndrome no Brasil. Entre as pessoas que procuram, né, atendimento médico, a maioria é mulher, geralmente no final da adolescência ou antes dos 30 anos. Então, a faixa etária aí, né, de uns 20 e poucos anos, onde vocês se encontram, provavelmente, né? Bom, um pouquinho do histórico dessa síndrome, né? Eles, originalmente, né, quando o indivíduo chegava a um clínico, né, reportando, eu tenho muita dor abdominal, cólicas, gases, às vezes diarreia, às vezes constipação, né, que intestino preso, né, enfim, faziam-se algumas avaliações, né, nesse primeiro momento, a classe médica passou a chamar, né, essa síndrome, né, de uma síndrome nervosa, né, que estaria relacionada à alteração no estado emocional do indivíduo. Bom, mais tarde passaram né, estudar um pouco melhor, né, começaram a observar que não tinha lesão, né, nenhuma na parede intestinal, que não tinha resposta inflamatória, né, então deixou de ser chamado de colite, era chamada de colite antes. Começaram a chamar de síndrome do colo irritável, né, síndrome porque ela não é uma doença, mas que reúne sinais em sintomas, né, e que envolvia intestino e por isso cólon, né, irritado porque estava relacionado a uma mudança nervosa, uma mudança emocional no indivíduo. Bom, mais tarde, né, foi evidenciado, né, que esse conjunto de sintomas e sinais, etc., estava relacionado com ondas peristálticas anormais, que não estavam coordenadas, né, e que não estavam exclusivamente no cólon, no intestino grosso, mas que também estavam presentes no intestino delgado, né. Então, a síndrome, que era a síndrome de cólon irritável, passou a ser chamado de esofagogastроenterocolopatia funcional. Muito bem. Um nome muito difícil, até para a comunidade, né, médica. Então, ele acabou sendo chamada, nessa síndrome, de síndrome da tripa irritável, né, do inglês Irritable Bowel Syndrome. Na nossa língua fica estranho, né, chamar de síndrome da tripa irritadiça ou irritada, e por isso ela é chamada de síndrome do intestino irritável, tá? Só um pouquinho da história. Como a gente não sabe qual é a origem, né, desses sintomas e sinais, sabe que não é nada bioquímico e nenhuma resposta inflamatória, nada morfológico, né? O tratamento, né, na verdade, o que se faz é aliviar a dor e o desconforto abdominal e tentar melhorar a função intestinal, né? Então, para alívio da dor, são utilizados antidepressivos cíclicos, como a amitriptilina e a dizipramina,
Para aqueles pacientes que têm predominantemente diarreia, antidiarreicos, como, por exemplo, a loperamida. Para os que têm prisão de ventre, suplemento com fibra e laxantes osmóticos, né? Também para controlar, né, as dores, né, espásticas, né, diminuir, né, essa motilidade, pode ser utilizado anticolinérgicos, antagonistas de receptores de serotonina, antagonistas de receptores de serotonina 3 e 4, então inibindo também a dor e a motilidade, né? Então, tentar aliviar a dor e esse desconforto, né? E também a função intestinal. E essa aqui é a abordagem terapêutica utilizada, né? Recomendada para síndrome do intestino irritável. Então, vai depender o quê? Se predomina a constipação, prisão de ventre, se predomina a diarreia, né? E se predomina a dor abdominal com aquela distensão, né? Bom, a abordagem inicial para quem tem predomínio de constipação é fazer uma dieta rica com fibras e agentes que vão aumentar a matéria fecal, tá? Como a pectina, né, por exemplo. Se esses pacientes eles são refratários, né, a essa abordagem inicial, usar laxantes osmóticos, né, ou pró-cinéticos, como a cisaprida, para aumentar a motilidade. Mas antes disso é importante afastar, né, outras doenças que podem dar, né, um quadro semelhante de constipação, né, como câncer, doença orgânica, hipotiroidismo, enfim, tem aqui várias disfunções, né, que podem também provocar constipação. Bom, se o predomínio é diarreia, a abordagem inicial é usar antidiarreicos, como a loperamida e diflenoxilato. Se houver uma resposta gastrocólica exagerada, né, muita dor, né, estomacal, usa antiespasmódicos, como os anticolinérgicos, e bloqueadores de canal de cálcio. Se forem pessoas que são refratárias a essa abordagem inicial, usar até antidepressivos. E, de novo, é importante afastar, né, várias outras doenças, né, que podem provocar o mesmo tipo de sintoma, né, com predomínio de diarreia e desconforto. Como a intolerância à lactose, é muito comum relacionar intolerância à lactose ou até doença celíaca à síndrome do intestino irritável. Então, está aqui, né, intolerância à lactose, a doença celíaca e várias outras diarreias, inclusive aquelas provocadas por bactérias, né, ou virais. Se o predomínio, né, dos sintomas são dor abdominal e distensão, a abordagem inicial é usar antiespasmódicos. Se né, se os indivíduos são refratários a esse tratamento, também antidepressivos. E, de novo, evitar, né, na verdade, afastar, né, antes, né, outras doenças que podem estar causando também essa distensão, essa dor abdominal, como úlceras, né, doenças biliares, pancreáticas, enfim, várias outras, tá? Então, essa é a abordagem terapêutica para a síndrome do intestino irritável. Como eu disse, ela não tem ainda uma causa conhecida, né? Sugere-se para quem, né, apresenta, né, esses desconfortos, ora com diarreia, ora com constipação, né, para que passe a registrar, né, como é a sua alimentação, né, tentando relacionar um alimento que pode estar causando, né, esses desconfortos, né. Os mais evidentes, né, são o trigo e a lactose, né, mas existem vários outros, né, que podem estar causando também esses desconfortos, né, intestinais com cólicas e dores. Então é isso, até a próxima aula e cuidem-se muito.